Ô, glórias a Deus, vamos mais um dia aprender um pouquinho com o nosso Pai. Graças a Deus estamos aqui para trazer um pouquinho mais do conhecimento do Evangelho, um pouquinho do segredo, o chamado segredo dos céus, este Evangelho maravilhoso que nos encaminha para a salvação. E hoje nós vamos aprender um pouquinho aí, com muitas dúvidas aí do povo, vamos aprender um pouquinho sobre dízimos e ofertas, O que a palavra de Deus fala a respeito disso, Dízimos e oferta, é isso mesmo que a Bíblia ensina? O dízimo está na Bíblia, devo praticar, devo fazer, a oferta está na Bíblia, devo praticar, devo fazer isso? Como fazer tudo isso? Se sim ou se não, o que fazer então com a Igreja de Cristo na Terra? Então vamos aprender um pouquinho, Desde já, vamos começar a entender o que era isso no Antigo Testamento, o que era o dízimo no Antigo Testamento. Então abra sua Bíblia conosco em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Vamos ler, tá? Vamos ler textos aqui para que a gente possa compreender às claras o que significa o dízimo no Antigo Testamento, tá bom? Vamos lá, Deuteronômio 14, versículo 22, vamos ler aqui até o finalzinho, tá? Todos os anos, juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas, se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto: vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer: carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não se esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberam terras em Canaã, como as outras tribos. Então, de 3 em 3 anos, juntem a 10ª das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Deu para entender já um pedacinho aqui? Vamos ler mais outro texto aqui, tá? Mas olha só, aqui está dizendo que os dízimos que as pessoas ajuntavam das suas colheitas eram para ser levada para o templo, todos os anos, para ser levada para o templo. E aí, chegando lá, o povo mesmo comia a 10ª da qual eles estavam levando. É o que está dizendo aqui, na minha e na sua Bíblia. Eles comiam. E aí ele dizia, se o templo se o Deus tiver escolhido um local que ficou distante de você, você pega tudo a sua 10ª e vende. Pega o dinheiro, quando você chegar lá, no templo onde Deus escolheu, você compra tudo de novo. Ali você pode comprar carne de vaca, ali você pode comprar carne de carneiro, pode comprar cerveja, pode comprar vinho, pode comprar o que você quiser e se divertir bastante no templo do Senhor, se alegrando em modo de agradecimento ao Senhor e se alegrando na presença de Deus. Tá dando para entender o que significava o dízimo aqui? Vamos chegar lá, estamos em partes aqui, Aí ele diz que, além de ser feito isso todos os anos, a cada 3 anos, no 3º ano, também era separada uma parte para os levitas. Uma parte para os levitas, porque os levitas não receberam terras como as outras tribos de Israel.
Ele era da tribo de Israel, porém eles não receberam, porque eles ficaram encarregados, a incumbência deles era de cuidar do templo. A vida deles estavam ali, então eles carregavam as barracas, carregavam as coisas do templo, toda hora que se locomoviam, era só os levitas que estavam ali, junto ajudando os sacerdotes a fazerem tudo que precisava. Tá dando para entender até aqui? Então, de princípio, nós já temos o encaminhamento do que significava o dízimo. E vamos trazer mais uma base aqui, ó. Vamos lá para Números, capítulo 18, tá? Vamos aqui em Números, capítulo 18, para que a gente possa aprender um pouquinho mais aí com o nosso pai. Números, capítulo 18, no versículo 21. Vamos lá ler. A Bíblia diz assim para nós, ó. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Olha aí, ó. Deus está dizendo: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isto é, o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Quer dizer, era para os levitas receberem e cuidar de tudo. Ninguém podia chegar perto ou fazer o que os levitas faziam. Tá? Eles já tinham essa incumbência. Então Deus entregou aos levitas os dízimos que o povo trazia, que o povo de Israel oferecia a Deus. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentarem como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. Ok? Estão compreendendo até aqui, ó? Vamos seguir. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desse dízimo como oferta especial a Deus. Então, os levitas recebiam essa 10ª parte do povo, tá? E aqui o Senhor passa a dizer a Moisés, ensinando os levitas, que todo aquele valor, aliás, todo aquele alimento, né, que o povo entregou, era alimento, não era dinheiro aqui, tá? Entenda isso daí, esquece dinheiro. Alimento, alimento, alimento. Todo o alimento que o povo trazia das suas 10ª partes, entregava aos levitas. E de tudo que os levitas recebiam, eles também tiravam a melhor parte para entregar a Deus, no caso para Arão, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que os fazendeiros fazem no primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês, levitas, darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para Arão, ou para Deus, tá? Era o sacerdote principal, era Arão. Então, depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto. Como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Aí vocês e as suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo nenhum pecado se antes separar o melhor para o Senhor. E não profane as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja dada a Deus. Se desobedecerem, morrerão. Então aqui se confirma como funcionava o dízimo. Então o dízimo, se você colocar em partes aqui, tanto em Deuteronômio quanto em Números, você entende que o dízimo era dado tanto ao povo, que o povo trazia como adoração ao Senhor todos os anos, né? E se alegravam comendo e se divertindo dentro do templo, ou ali no pátio do templo, e adorava a Deus, e se alegrava com aquilo ali. Porque Deus enriqueceu a terra, Deus abençoou, fez produzir, fez cair chuva, né?
deu força para a semente, cuidou de tudo e aí deu os frutos. E o alimento, né, era o que sempre todos os seres humanos sempre precisou. Então isso era o mais almejado, era o alimento, né? Mais a mesmo do que o próprio ouro. Era você ter colheita, era você ter produção. E ali Deus abençoava a terra e a terra produzia. E aí essa 10ª parte, a primeira parte, somente dos animais, também era dado a Deus. Então era dado para o templo e o povo se alimentava daquilo que dava, em oferta e agradecimento ao Senhor. Se divertiam e se alegravam. E todo o 3º ano era também dada a 10ª parte para os levitas. E os levitas daquela 10ª parte separavam melhor. Vamos falar claramente aqui, ó. Vamos falar. Vamos supor, chegava um boizão lá, pegava um boizão, entregava para os levitas. Ó, esse daqui eu tive 10 bois no meu gado, e eu tô dando esse boi aqui pro templo, para Deus. Eu vou entregar para os levitas aqui no caso, que Deus passou a dar aos levitas. Aí os levitas pegavam esse boi, aí ele cortava todo o boi, e a melhor parte daquele boi, a 10ª parte daquele boi, sendo ela a melhor, né? Então vamos falar assim do contrafilé do boi, da picanha do boi, do anjo do boi, as partes melhores do boi, calculando-se ali 10%, era dado a Arão. E Arão também se alimentava daquilo ali. Tá dando para entender? E uma parte também era separada também para o sacrifício, que era o sacrifício onde era completamente queimado no templo. Resumidamente é tudo isso. Então, para você entender, isso era o dízimo, tá? Isso era o dízimo e também era oferta. A 10ª parte era dado daquilo que se separava para Deus, em agradecimento pelo que ele dava, ok? E a ofertas também, quando você queria ofertar alguma coisa a Deus. Aí a gente começa a compreender o primeiro passo para a gente entender como tudo isso funciona. O que é o dízimo? Resumidamente é tudo isso daí, tá? Agora nós vamos aprender o que diz Malaquias. Vamos lá para Malaquias, capítulo 3. Vocês entenderam até aqui, né? Chegava e entregava para quem? Para os levitas e o sacerdote Arão, ok? Agora nós vamos lá para Malaquias, capítulo 3. E a gente vai entender o que é esse negócio de roubar a Deus. Quem é que roubava a Deus? Nós vamos entender isso daqui agora. Capítulo 3 não, vamos ler um pouquinho antes ainda, tá? Para ter um pouquinho maior de compreensão aí. Malaquias capítulo 3. Aliás, capítulo 2. Vamos lá. Malaquias capítulo 2 diz assim para nós, ó. Preste muita atenção, hein? O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim, vocês saberão que eu estou dando esta ordem, a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrada. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido, para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo. Faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem um caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade
a meu respeito, e todos devem pedir conselhos a eles, para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso, eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus não sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço? Ela era a sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus? Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenha cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldades são bons e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro no que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para os purificar, e será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. E o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo, e é por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar?
E eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Deu para entender até aqui? O que acabamos de ler fica claro quais são os objetivos aqui daquilo que é apresentado para Deus. Tudo que Deus sempre pediu para o povo, principalmente se reverenciando aos sacerdotes, ele diz que até um determinado tempo estavam ensinando certo. Depois passaram a ensinar o caminho errado e a levarem muitas pessoas a pecarem. E ele começa a especular, era tanta desobediência, como por exemplo a infidelidade do casamento. Era tanta desobediência como não se importavam em fazer o bem àqueles que são órfãos, aqueles que são necessitados e aqueles que precisavam da ajuda daquele que era o povo de Deus. Então todo aquele que é homem e que é mulher, que se diz servo de Deus, a base de todo homem e de toda mulher é ser benevolente, é fazer aquilo que ajude o teu próximo. E eles achavam que fazendo do jeito que eles estavam querendo, do jeito que estava bom para eles, estava tudo certo e agradando a Deus. E aqui está dizendo e mostrando para nós que não. Não é à toa que ele diz, vai chegar outro que vai trazer uma nova aliança. E quem estará preparado? Quem suportará aquele grande dia? Porque ele vai purificar os sacerdotes, ele vai purificar os descendentes de Levi, como se refina a prata e o ouro. E aí assim sim, depois eles poderão oferecer a Deus algum sacrifício que ele exige, de forma verdadeira e justa. E depois a gente aprende, né? Quando ele fala que o sacrifício vivo que ele quer. O que é? É a nossa vida, é o nosso coração. Então até aqui nós estamos falando, como diz aqui ó, no versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos esses dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante o quê? Bastante comida. E bastante comida na minha casa. E depois põem-me à prova e verão que eu vou abrir as janelas do céu e farei cair ricas bênçãos sobre vocês. Então tudo isso daqui mostra para nós o significado do dízimo. Tudo isso daqui mostra e nos faz entender para que e por que era feito os dízimos da época do Antigo Testamento. Aí a gente vai começar a compreender um pouquinho mais que quando Jesus ele chega, ele começa a mostrar com mais ênfase aquilo que ele veio fazer, que é purificar e passar pelo fogo todos aqueles que estavam dizendo ser de Deus, todos aqueles que estavam no templo de Deus, provar a todos eles. Por quê? Dizer é fácil que serve, dizer é fácil que faz. Agora, mostrar isso de uma forma que agrade a Deus, de uma forma sincera e honesta, com amor em seu coração para ajudar o teu próximo, amar a Deus e amar o teu próximo, isso passa longe, porque cada um só se preocupa com o seu próprio interesse. Então os dízimos nada mais é do que você pegar o seu animal, pegar as suas colheitas e levar a 10ª da qual você mesmo se alimentava depois. Ou a cada 3 anos entregava para os levitas. E ali também eles pegavam a 10ª e entregavam para Arão. E por fim se queimava também para Deus. Agora, isso tudo não tem nada a ver com ouro. Isso tudo não tem nada a ver com dinheiro. Como ele diz no versículo 10, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na casa de Deus. Ah, mas e o aluguel da igreja? E a luz e a água? A gente já vai chegar lá já também. A gente já vai chegar lá. Nós estamos falando aqui do dízimo. Então quer dizer, isso aqui era feito no Antigo Testamento. Isso aqui então era feito ó, no Antigo Testamento. Ok? Aí a gente vai entender agora, entrando já no Novo Testamento, o que Jesus começa a falar. O que Jesus começa a mostrar para ensinar ao povo. Mateus capítulo 23.
Um livro depois aí, ó, Mateus capítulo 23. Mateus 23, 23. Diz assim, ó: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros e o de serem bondosos, o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, e sem deixar de lado as outras. Ô pastor, tá vendo aí, ó? Sem deixar de lado as outras. Então, ele estava falando aqui para quem? Para os mestres da lei e os fariseus, os escribas e fariseus, ainda chamando eles de hipócritas. Porque eles levavam ao povo a lei todinha de Moisés. Então você viu que a gente leu agora mesmo em Malaquias, que o povo era cheio de fanfarrões, faladores, mas na hora de ajudar o próximo não ajudava. Na hora de se importar com a viúva não se importava. Na hora de se importar com o órfão não se importavam. E ainda metiam a mão roubando a Deus. O que significa isso? Pegava aquele filé mignon do boi, pegava aquela carne nobre do boi, em vez de queimar, oferecer a Deus, não, o que eles faziam? Um churrasquinho para eles mesmos. Um churrasquinho para eles mesmos. E os mais importantes, como a gente leu em Malaquias? Que é ajudar o órfão, se preocupar com o teu próximo, ser justo, ser honesto, ser bondoso, ter amor em seu coração para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? E aí ele diz: vocês estão me roubando, porque não tem comida na minha casa para ajudar o meu filho, não tem alimento na minha casa para ajudar a minha serva. Vocês estão pegando tudo. Opa, peraí que as coisas já estão mudando um pouco aqui o raciocínio, hein? E aí Jesus chega e fala o mesmo. Jesus ele chega e fala o mesmo para os escribas, doutores da lei, os fariseus que levavam a lei ao povo, e chama eles de hipócritas. Resumidamente é o mesmo que estava chamando ali em Malaquias. São hipócritas. Caberia certinho para lá. Isso que eu não vou entrar nos outros detalhes, né? Porque nós passamos e lemos. Vocês fariseus, eu vou pegar as fezes desses animais que vocês me sacrificam, que me oferecem, vou esfregar em seus rostos e vou jogar vocês onde se joga as fezes também. Opa, tem coisa aí. Tem coisa, então o que tá dando errado? Uma que estavam tirando o alimento da casa de Deus, roubando a Deus. Porque aquilo ali pertence a Deus e Deus dava aos pobres, Deus dava aos órfãos, Deus dava àqueles que precisavam. Isso é ter mantimento na casa de Deus. Era por isso que Deus pedia-se para que separasse-se uma parte e dava tanto para os levitas, tanto para o sacerdote e tanto para o próprio povo. Aquilo que também o povo dava, revertia para o povo. Eu quero ver aquilo que você dá para a tua igreja se reverte de volta para você. Na hora que você precisa, você pode estar contando com a tua igreja? Ela está indo te dar assistência? Está indo alimentar o teu filho, a tua filha que precisa enquanto você está desempregado? Ou está indo atrás daquele que, mesmo que não esteja na sua igreja, mas está indo lá, aquele que está passando fome, está dando de comer? É esse o objetivo de manter alimento na casa de Deus. Então quando a gente pega aqui Jesus falando, é resumidamente tudo isso que a gente leu em Malaquias. Vocês estão jogando fora os mais importantes. Aqui ó, Malaquias 23, os mais importantes. O de serem justos uns com os outros, de serem bondosos e de serem honestos. E são justamente essas coisas que vocês devem fazer. Aí vocês, como escribas e fariseus, não devem deixar a outra parte também não. Quer dizer, faz a outra parte também porque vocês foram incumbidos disso. Mas quando Jesus ele começa o seu ministério, quando começa a dar sequência ao seu ministério, ele já começa dando um ponto final a toda essa história, a todas essas ordenanças, a todos esses mandamentos da lei. Sábado, festas da lua, festas das barracas, festa de tudo quanto é jeito. Eu falei festa de lua porque no Novo Testamento tem uma citação, né, de Paulo falando sobre isso. Vamos ler já lá também. Então você tinha no Antigo Testamento festa das barracas, né, diversas festas que o povo fazia durava semanas, dias.
E o povo ficava comemorando e tinha as datas certinhas para ser comemorado. Então era feitas de várias ordenanças. E Jesus, ao longo do seu ministério, ao longo do seu objetivo aqui na terra, ele veio trazer o evangelho da salvação, que já não é mais feito, conforme o Velho Testamento. É diferente. É por isso que ele diz: ouviste o que foi dito para os antigos? Um exemplo: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Tá entendendo como que começa a mudar as coisas dali em diante? Então a lei, o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra coisa. Então quando pega aqui Mateus 23, no versículo 23, ele fala ainda daqueles que cuidavam da lei. Ele não está dizendo que é isso que é para você e eu fazermos hoje. Está dizendo que era aqueles que cuidavam da lei, que estavam fazendo tudo errado, que era hipócrita. E a gente vai ler mais, complementando aqui tudo isso. A gente não deve mais viver presos em ordenâncias. Abra sua Bíblia lá por fim, em Colossenses, vamos lá direto. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha lá, vamos lá. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos eram obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz de Cristo que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias de santos e festas na lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. E a realidade de tudo é Cristo agora. Deu para entender? Então Cristo, ele veio anulando a nossa dívida do passado. O que era a nossa dívida? A gente nem era judeu. Quer dizer, os judeus estavam lá para obedecer a lei. A gente nem sequer tinha a lei. E a gente tinha essa dívida com Cristo e com Deus. Quer dizer, se a gente quisesse algo de Deus, a gente tinha que seguir o mesmo caminho que os judeus. Só que quando Cristo chega, ele anula essa dívida. Ele fala: não, vocês não vão precisar, não vão mais passar por isso daí. Vocês não vão mais se envolver com essas coisas. Por isso que ele fala aqui mais abaixo: esse negócio, ninguém faça para vocês. Portanto, agora com Cristo, ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer, porque na lei tinha o que você devia comer ou beber, o que podia e o que não podia, ou sobre os dias santos e festas da lua nova e até o mesmo sábado. Esquece isso. Tudo isso daí é só uma sombra daquilo que virá, da glória, do reino, do poder de Deus. É só uma sombrinha, tem nada a ver. A realidade mesmo é Cristo. A realidade mesmo de tudo isso é Cristo. Então acabou-se, se foi-se. Deus anulou tudo isso daí. Jesus, ele anulou tudo isso, essa nossa dívida. Não precisa, você não tem que chegar lá. Eu vou fazer como o Velho Testamento diz para fazer. Não. A Bíblia diz que apenas serve como exemplo o Velho Testamento. Naquilo que eles erraram, naquilo que eles falharam, em desobedecerem a Deus, e viram que pagaram um preço por isso, a gente aprender a não desobedecer a Deus. A gente temer a Deus, certo? Vai compreendendo. Abra seu coração para entender. Não é a minha ideologia. Não. É o que Cristo está falando e nos ensinando. Agora vamos aproveitar que a gente está aqui pertinho e vamos aqui voltar um pouquinho. Vamos aqui ler Efésios. Volta um pouquinho aí, 2 livros atrás aí. Vamos para Efésios 2. Efésios 2, capítulo 13. Capítulo 2, versículo 13. Mas agora... Olha aí, mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz.
pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo agora, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Ele acabou. Versículo 15, tá aí na sua Bíblia ou não tá? Ou apagaram da sua Bíblia aí? Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos, os judeus e os não-judeus, né? Formou um só povo. Somos apenas um só agora, unido com Cristo, ou unido com Ele. Foi assim que Ele trouxe a paz. Olha aí, será que é tão difícil entender? Não existe mais nada. Então, o que eles faziam lá, os dízimos que eles faziam do modo com que faziam, não tem nada a ver mais com a gente. Uma que Jesus anulou essas ordenanças, essas festas, essas comemorações, esses mandamentos. Tá aqui, tá escrito na sua Bíblia. Ah não, mas pastor, ah não, o que rapaz? Não, é um rapazinho bem miudinho, bem pequenininho, com todo respeito, mas é uma pessoa pequena. Aqui ó, a Bíblia tá dizendo para nós, ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Poxa, só posso estar muito doido então, para não estar entendendo o que tá querendo dizer aqui. Tá querendo ou não, que está dizendo explicitamente para mim e para você? Aí vamos lá então, só para dar mais um reforcinho, em Romanos, volta um pouquinho atrás aí ó, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 4, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Opa! Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Tá dando para compreender então? São coisas diferentes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O que se fazia no Velho Testamento não se faz no Novo Testamento. O povo judeu não tem conexão nenhuma com o não judeu, até então, até aquela época. Com Cristo, ele uniu o povo em um só. Então ele anulou todas essas leis, esses mandamentos, esses preceitos. Ele anulou tudo isso daí. O fim da lei é Cristo, acabou. Quando Cristo Jesus chegou, ele veio para finalizar, para cumprir, para concluir todo aquele processo do Antigo Testamento, das leis, das ordenanças. Ele fechou, ele falou, agora ouve o que eu digo. Ouviste o que foi dito lá? Então, agora ouça o que eu digo. É por isso que também ele fala que todo aquele que nele crê não perece, mas vai ter a vida eterna. E nele quem? Em Cristo. Deus entregou o seu Filho para isso. Porque tudo que ele ensinou, tudo que ele deixou, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, já não é mais baseado em leis, em ordenanças. É baseada no coração, na fé, na esperança. Não é aquilo que você faz para demonstrar como regulamentos e regras e leis como eu via no Antigo Testamento. E ele fala que Jesus ainda se tornou para eles como pedra de tropeço. Porque ele ia ser posto na frente do povo de Israel, na frente do povo judeu, e o povo ia tropeçar. Ele fala, opa, não é porque a coisa mudou, filho, você tem que desviar o caminho agora. Você tem que mudar a direção, a rota. Quando Jesus chegou, é igual a gente está acostumado com o GPS, né? Recalculando a rota. A gente vai para o mesmo objetivo, mas para um caminho diferente agora. Já não é mais o mesmo caminho da lei. Agora é o caminho da graça. Como diz Efésios 2:8, pela graça sois salvo. Ok? Essa é o evangelho. Este é a graça. Agora, vamos com a gente aqui, ó. Pra você ter uma ideia do que significa tudo isso, qual o objetivo principal, volta aqui em Mateus 5:23, não é difícil de entender, não tem muita esse negócio de hermenêutica, ir a fundo, e a origem da palavra e aquilo, é o que está escrito na interpretação dela, tá entendendo? Não, é porque essa palavra aqui, na original dela, então por que deixou a palavra aqui então? Então tá errado, vamos trocar esse negócio de uma vez por toda aqui, não vem com lorotinha não, rapaz. Vamos lá, livro de Mateus, capítulo 5. Olha o que Jesus ele começa a ensinar, ó. Olha o que Jesus ele mostra como tem que ser. E você vai ver o que ele está ensinando, ó. Mateus capítulo 5, olha lá, versículo 23.
Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, esquece a sua oferta ali, deixa lá, parada, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão, e depois volte e ofereça a sua oferta. Oi, tá vendo como é que funciona? Você vê que o objetivo principal do Evangelho de Cristo com Cristo, o que é? É você ter o seu coração limpo, é ser bondoso, é ser amoroso, é cuidar do teu próximo, é estar em paz, é perdoar, liberar perdão. Aí sim, e ele não está falando de dízimo não, ele está falando de oferta, que é isso que mantém a casa de Deus. Por que você está falando isso, pastor? É porque a gente vai ler ainda mais um texto aqui ainda, que vai mostrar o porquê, como que isso começou a funcionar lá atrás, e como que a gente tem que seguir aqui hoje. Jesus já demonstrou aqui, ó. Ah, você quer ofertar? Não tem problema, pode ofertar. Ah, mas você tem queixa, você tem problema com o outro, tem problema com o teu vizinho. Então, peraí, não oferta não. Oferta não. Agora me diga, quem é o pastor, o seu bispo que ensina isso aí pra você? Opa, não, oferta não. Você tem alguma coisa aí pra acertar com alguém? Oferta não. Oferta não, que Deus nem tá vendo. Como assim? Deus não tá vendo. O que Deus está vendo é que seu coração tá sujo. Porque esse é o objetivo de Cristo, é tratar o coração. Não é aquilo que os olhos vê, o que os outros vê você fazendo, não, é o coração. Seu coração tá sujo, vai lá limpar. Vai lá limpar, peça perdão. Abraça teu irmão com sinceridade. Ame o teu irmão. Aí sim, tá em paz agora? Tá, aí beleza, volta, pega a tua oferta e ofereça a Deus. A tua oferta. Ninguém tá falando de dízimo aqui. Porque dízimo é uma ordenança. Acabamos de aprender. É um mandamento, um regulamento. Dízimo, pego lá 10%, é uma ordem. Não, mas não existe mais isso. Não existe mais ordenança, não existe mais nada. O que existe é o amor. O que existe é você fazer as coisas para Deus com amor. Fazer as coisas para Deus por eu quero fazer. Não porque estou obrigado a fazer. Não, eu quero. Quero ter o prazer de fazer. E o sacrifício? Não, esquece, acabou esse sacrifício. O povo quer um sacrifício, Jesus. Então tá, Jesus diz, o sacrifício que eu quero é a sua vida como uma oferta viva, agradável, um cheiro suave às minhas narinas, um coração puro. Ou você acha que você chegando com o seu coração, a sua vida cheio de pecado e cheio de coisas maldosas no coração, você vai chegar com um cheiro suave para Deus? Deus vai te espantar para lá, rapaz. E aí quando ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tá compreendendo? Olha como é simples de entender. Então, abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá para nós. Lá logo depois aqui de Gênesis e antes de Apocalipse, você vai achar 2 Coríntios. Ei, pastor, se não ajudou... Quem não está se ajudando é você, que não lê a Bíblia, não conhece nada da Bíblia e fica aí mais perdido que segue em tiroteio, né? Vamos ler a Bíblia, gente. 2 Coríntios, capítulo 9. O povo de Tessalônica, toda vez que eles ouviam o que estava sendo ensinado, eles iam pegar o pergaminho lá. Eles iam pegar, saber se aquilo que estava sendo falado, ensinado, se aquilo ali era assim mesmo. Se estava nos pergaminhos, nos livros, eles iam conferir. Faço a mesma coisa. Pastor, tudo que o senhor me falou e não me convenceu bem não. Uma que não sou eu que convenço, é o Espírito. E outra você pega a sua Bíblia e fica lendo. Até você entender mais. Vai ler a tua Bíblia. Tá bom? Vamos lá. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode sim dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Cada um contribua com alegria, cada um contribua de coração para Deus. E quando você começa a ler as cartas de Paulo, principalmente Paulo, Pedro também, mas quando Paulo começa a conversar com as igrejas, mandar carta, né?
mandando instruções também para Timóteo, 1ª, 2ª Timóteo. Quando ele começa a dar todas as instruções, em nenhum momento ele fala do dízimo. Tá entendendo? Nenhum momento. Olha, obrigado pelos dízimos, não, obrigado pelas ofertas, que de coração, de bom grado, a palavra poderosa, hein? De bom grado, com o coração aquebrantado, vocês ajudaram. Paulo, quando se encontrou com Pedro em Gálatas, ele se encontrou com Pedro depois de 14 anos ainda. Se encontrou com Pedro lá a primeira vez em Jerusalém. Ainda repreendeu a Pedro, conversaram, se acertaram com as vamos dizer, as indiferenças, né? Pedro vai pregar para os judeus e Paulo vai pregar para os não judeus. Paulo ainda teve que dar uns reforços ainda para os judeus ali, porque tava difícil o negócio, né? Para entender as coisas. E Pedro ainda disse para Paulo, ó, só não se esqueça da igreja, aqui da igreja. Não se esqueça das ofertas, das ajudas, ajude a igreja. E eles ainda fazem esse acordo. Você vê que em nenhum momento não tem nada sobre dízimo, nenhuma ordenança, não existe mais essa regra, essa obrigação. Não existe. Não existe. Na Bíblia, pelo menos, não existe. Ai, pastor, não dei meu dízimo, o devorador vai me arrebentar inteiro. Se eu fosse você, não me preocuparia muito com o dízimo, não. Me preocuparia em deixar de praticar pecado. Aí você é mentiroso, só pensa mal, fala mal, faz o mal, palavrão, xinga, palavras torpes, imoralidade, fornicação, adultério, imoralidade sexual, desrespeito, falsidade, age pelas costas dos outros, é hipócrita, é interesseiro, nega perdão, é idólatra, é avarento, é feiticeiro, é briguento, vive nas farras, na bebedeira, é assassino. Não, mas isso aí não, eu tô preocupado com o dízimo porque o devorador vai me arrebentar. Pelo amor de Deus. Acabou essas ordenanças. Ah, mas e tudo isso aí que o senhor falou não é ordenança? Não, isso daí é caráter. De toda pessoa que é bondosa, ela tem isso. É um kit, né? Toda pessoa que é bondosa, ela não é avarenta. Toda pessoa que é bondosa, ela não é fofoqueira. Toda pessoa que é bondosa, ela não é inimiga de ninguém. Ela obedece pai e mãe, ela honra o pai e a mãe. Também todo pai e toda mãe que é bondoso também educa seus filhos, cuida dos seus filhos, nos ensinamentos cristãos também. Quer dizer, toda pessoa que é bondosa, ela não é imoral, não sai xingando, não sai mentindo, não sai pensando mal. Isso é um combo, é um kit. Isso não se baseia em ordenança, se baseia em você ser bom. Por isso que, olha como todas as coisas vai fazendo sentido. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que o primeiro maior mandamento, resumindo tudo, é amar a Deus acima de qualquer coisa. E o segundo, com toda a sua força, né, com toda a sua alma. E o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a si mesmo. É o segundo maior mandamento, então que isso é o amor. Aí vem Paulo e diz, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo... É o amor. Então se você tem isso, você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você dá a sua vida. A esposa obedece o seu marido, certo? Não, ninguém fica... Quem é bom, quem tem amor, não fica falando tolice. Não é ingrata, não rouba, não escarnece, não é falsa, não é briguenta, não é gananciosa. Deu para entender como se resume tudo? Isso é a graça de Cristo. Quando a gente trouxer uma pregação sobre lei e graça aqui, você vai ver como é poderoso os ensinamentos de Cristo. E uma das coisas que não está na graça, porque é uma ordenança da lei, é uma prática, uma obrigação que Deus anulou todas essas obrigações, é o dízimo. Agora, a sua oferta é o que mantém a igreja. A sua oferta e o seu coração, como dizem, Mateus 5,23, nem a sua oferta você deve entregar se você tiver com o coração preso, sem liberar perdão ou sem perdoar, né? Ou sem pedir perdão, aliás. Você nem deve sequer ofertar. Deu para entender? Vai primeiro fazer a paz com o teu irmão. Vai primeiro se acertar com ele. Depois você volta e faz a sua oferta. Tá bom? Essa foi mais uma pregação da parte de Deus, nosso Senhor, nos ensinando aí mais um dia para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tá bom?